Nós estamos de volta. Eu espero que o cafezinho tenha sido bom, que vocês tenham aproveitado esse intervalo para fazer networking e também para passar nas estações que os parceiros do Encontro Nacional prepararam. Você que está nos assistindo de forma remota pela internet, também tem espaço virtual para conferir. É só clicar nos banners. Eu gostaria de pedir uns minutinhos de atenção para vocês, para a gente poder exibir as mensagens dos nossos apoiadores. Vamos assistir. Agradecemos aos nossos apoiadores e eu lembro que temos espaço para interação. Aqui, presencialmente, basta escanear o QR Code nos banners laterais do auditório. E quem está remoto pode participar enviando a sua pergunta ao clicar no botão abaixo do vídeo. Eu vou chamar para subir ao palco e presidir essa última mesa de palestras e debates de hoje o presidente do Conselho de Administração da Bessolar, o Ronaldo Colozucchi. Ronaldo é presidente da Bessolar e segundo diretor secretário da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Também é diretor comercial da empresa Solar Group. Chamo agora o cofundador da Mercury Renew, Pedro Fiuza. Pedro é sócio-gerente do grupo Servitec Energia e CEO da Mercury Renew, empresa de geração renovável com dedicação a atender grandes clientes consumidores com energia limpa, promovendo o desenvolvimento sustentável no Brasil. Estudou 4 anos na Faculdade de Fortaleza e 4 anos no MIT Sloan School of Management. Agora eu convido ao palco o CEO da Aldo Solar, Juliano Ota. Anteriormente a esse cargo, Ota foi CEO da Telha Norte Tumeleiro, divisão de varejo do grupo Saint-Gobain no país por 5 anos. Com mais de 20 anos dedicados ao grupo francês, atuou em diferentes empresas da companhia no Brasil e na Europa, em áreas como M&A, finanças, operações, marketing, compras, logística. Teve passagem por consultoria e empresa familiar e fundou 2 empresas no início da sua carreira. Com profundo conhecimento da distribuição, varejo e forte veia empreendedora, Juliano Ota é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, tem pós-graduação pela Harvard Business School nos Estados Unidos e mestrado em empreendedorismo pela ESCP na França. O executivo também é conselheiro convidado do IDV, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, conselheiro emérito do Instituto Capitalismo Consciente e membro do YPO, Young Presidents Organization. Agora eu chamo ao palco o diretor-presidente da Blue Sol, Nelson Colaferro. Nelson é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas São Paulo, fundador da Blue Sol Energia Solar e um dos precursores e principais líderes da tecnologia fotovoltaica em nosso país. Nelson é uma importante voz advogando por melhorias regulatórias e um melhor ambiente de negócios para o setor fotovoltaico brasileiro. Ele lidera nacional e internacionalmente eventos e discussões importantes para o avanço do setor fotovoltaico. Para compor essa mesa, eu convido também o presidente da Unidade de Negócios de Energia, Óleo e Gás da Andrade Gutierrez, Fernando Orsini. Fernando é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em Finanças Corporativas pela PUC do Rio, MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA pela Kellogg School of Management em Chicago, nos Estados Unidos. Possui 26 anos de experiência em implementação de empreendimentos,
desenvolvimento de fornecedores e parceiros, relações institucionais em entidades públicas e autoridades locais no Brasil, América Latina e África. Ingressou na Andrade Gutierrez em 1996, onde lidera atualmente a unidade de negócios de energia, óleo e gás. Sob sua gestão, a Andrade Gutierrez aumentou sua representatividade e atuação no mercado de energias renováveis, detendo um maior portfólio de parques solares, tornando-se o maior player deste mercado. E, por fim, eu chamo também ao palco o gerente de vendas de energia solar da WEG, Harry Schmelzer Neto. Harry é engenheiro com MBA em Finanças, gerente-geral de energia solar da WEG e membro do Conselho de Administração da AB Solar. Obrigada a todos pela presença de vocês. E eu vou passar a palavra agora ao Ronaldo Kolosuke. Ronaldo. Obrigado. Prazer enorme poder mediar uma mesa tão representativa, não é? Faço menção especial aqui. Dá licença, Ronaldo, deixa eu só passar isso aqui. Faço menção especial aqui ao nosso querido Nelson, não é? Eu costumo dizer que o Nelson é fundador da AB Solar e ele empreendeu 2 vezes, ao mesmo tempo, não é? Na empresa dele, na Bluesol e na AB Solar. E a gente sabe que empreender uma vez já é difícil, mas empreender 2 vezes e fazer os 2 empreendimentos darem certo, não é para qualquer um. Então, é sempre um prazer e uma honra ter você aqui por perto, viu, Nelson? Obrigado, Ronaldo. É uma honra estar aqui com vocês. E uma alegria muito grande ver a AB Solar prosperando, crescendo, sempre trazendo qualidade para o mercado e ajudando, sem dúvida, a todos. Obrigado. A gente deve muito ao Nelson. Tudo que a gente tem hoje deve muito ao Nelson no setor solar. Pessoal, é um tema fascinante, né? O futuro da energia solar. Então, a gente procurou trazer empresas líderes aqui para esse debate. E eu, como mediador, vou fazer uma rápida abertura de 2, 3 minutos. E aí, cada um terá seu tempo aqui para ou apresentar, projetando, ou aqui no microfone direto. A gente tem estávamos todos aqui, vimos as apresentações da Bloomberg, não é? As outras apresentações, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que a gente está apenas engatinhando na energia solar, no Brasil e no mundo, não é? Quando você coloca em perspectiva, parece que a gente está há muito tempo nisso. Né? Pedro estava me dizendo aqui, Pedro tem 20 anos de eólica, 1 ano de solar, e fala, estou mais cansado com esse ano de solar do que 20 anos de eólica. Né? No ano e meio aqui, acho que eu vou construir mais do que eu construí 20 anos de eólica de solar. Então, é um setor que a gente costuma brincar, que é o setor das pessoas felizes com olheiras. Né? Então, é um setor que vai bem, tem perspectiva, como todo setor exponencial. Isso não é um privilégio do setor solar, tem enormes desafios, não é? Muita gente é absolutamente contra solar, porque atrapalha o próprio plano de negócio, a sua atividade, não é? É disruptivo. Então, é até compreensivo quando a gente vê gente falando que energia solar é uma energia cara, que energia solar, enfim, os argumentos mais absurdos. Então, a gente tem um futuro muito promissor, seja para dar exemplos aqui, seja como o Rodolfo do portal falou, na questão da eletrificação da mobilidade. Né? Então, os carros elétricos nem começou. Ele fez uma projeção aqui de 500 GB de Brasil só para abastecer a frota brasileira. Né? Evidentemente, isso não vai ser do dia para a noite, mas é uma conta demais que vai se acelerar de forma exponencial, como vimos acelerar a nossa GD, a nossa geração centralizada. Comentei aqui, brincando na abertura, acho que foi hoje isso, que há 7 anos atrás, na Fiesp, fui fazer uma apresentação, e aquilo era quase que uma piada para a diretoria. Falava, poxa, essas projeções aqui, mas está longe. Energia solar, eu ouvia muito, é a energia da moda. Está na moda falar de solar agora. 2015, 2016, está na moda. Então, terceiro na matriz elétrica, isso não é nada, a gente está engatinhando. Né? Armazenamento de energia,
Então, a gente vê na Europa hoje, lá na Alemanha, muita gente se desconectando da rede hoje, né? Ah, Ronaldo, mas tem a questão do drive da Rússia, que está boicotando ali com o gás, e quem pode ali está acelerando isso para ficar independente na sua residência, no seu comércio. Mas foi com episódios como esse que a Solar se deslanchou, não é? Então, isso é um acelerador. A gente pode fazer um paralelo com a questão do Zoom, não é? Com as videoconferências. A Covid foi um acelerador para que a gente tivesse esse benefício das reuniões online. Hidrogênio verde, já falamos aqui também bastante, não é? A oportunidade que isso vai trazer. Eu estava conversando com o Fernando, a oportunidade que isso vai trazer para o Brasil do ponto de vista de exportação de combustível, não é? E aí a gente não está falando mais de plantas de 200 megas, a gente está falando de plantas de 2 gigas, são os menores. Então, é outra escalabilidade, espaço ao que não falta. Rodrigo Sauer costuma brincar comigo. Brincar não, é um dado sério. Que para você abastecer o Brasil inteiro só de solar, basta o tamanho da cidade de Salvador, que é um pinguinho no mapa brasileiro. A gente ocupa muito pouco espaço para produzir muita energia, essa é a realidade, né? Então, é um universo, é um oceano de oportunidades com muitos desafios, né? Pelos bilhões que isso representa, ou trilhões que isso representa, se colocar em escala de tempo, e aos interesses que isso machuca, os interesses... Então, hoje aqui, a gente vai debater um pouco isso, né? Eu não sei se eu tenho uma ordem para passar aqui a palavra, ou está livre? Está livre? Então, eu vou começar aqui, apresentando aqui fisicamente um personagem que muita gente já me ouviu falar, usar como exemplo nas minhas palestras, né? Quando eu falo que eu tenho um amigo que foi fazer um curso na Singularity University, que em 2018... E me contou que o mundo ia virar de cabeça para baixo. Acho que muitos aqui já ouviram essa minha palestra, né? Que o mundo ia virar de cabeça para baixo. E esse é o ano de ouro da tecnologia como um todo, né? Então, somos hoje privilegiados de estarmos vivendo os anos de ouro da tecnologia nos próximos 10 anos. Mas que ele estava apavorado, porque o negócio dele era eólica. E ele falou assim, em 15 anos, a Singularity está dizendo que a energia vai ser praticamente de graça no mundo, de tanto que a solar vai pressionar o preço para baixo. O problema de água vai deixar de existir, porque o que é caro para dessalinizar uma água é o custo da energia solar. Água não falta no mundo, o que falta é água doce, né, sem sal. Enfim, ele fala, agora eu estou apavorado, então eu tenho que reinventar meu negócio. Se reinventou e está aqui, né? Hoje, acho que ele pode contar um pouco melhor essa história. Isso de 2018 para cá, né? É o Pedro Fiuza, que hoje é vice-presidente da Comerc. Então, conta um pouco como foi essa história e o que você vê do futuro para a energia solar no Brasil e no mundo, Pedro. Vamos lá. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse evento. Sou um grande fã aqui da B Solar. Falávamos há pouco. Recebi o Nelson no escritório, ele e o Rodrigo, há 10 anos atrás. Eles eram sonhadores na época do solar. Para mim... Meio malucos, né, Rodrigo? Meio não, né? Eram totalmente malucos, né? Então, na época, quando a gente falava de solar, eu só me lembrava daqueles aerogeradorzinhos que tinha aquela plaquinha solar ali, né? Ou então o boné, que as pessoas tinham um boné com a plaquinha para dar um ventilador. Mas esses são a mochila, esses são os verdadeiros visionários. Bom, pessoal, eu sou sócio da Servitec Energia, uma empresa de 50 anos. Nós estamos há 25 anos já no setor elétrico. E como o Ronaldo comentou, e eu vou falar um pouco, chegando lá, eu estou como vice-presidente da Comerc, como CEO da Comerc Renew, que é a empresa de geração centralizada, até recentemente Mercury Renew. Chego já lá também. E na Servitec nós fizemos de tudo um pouco, atuamos em todas as fontes, térmica óleo, térmica gás, PCHs e eólicas, né? E eu estava muito focado em eólicos, havia feito mais de 10 usinas, tínhamos mais de 10 usinas eólicas no portfólio e eu estava 100% dedicado a isso, até que, de fato, tive a oportunidade de fazer um curso na Singularity e aquilo mexeu muito comigo, obviamente com também as provocações do Nelson e do Rodrigo. Solar era uma coisa que a gente já estava começando a ver chegar no Brasil, e aí eu também
fiz a maluquice aqui igual o Nelson, espero que eu seja tão bem sucedido como ele, de empreender 2 vezes no setor solar. Eu comecei a primeira empresa de solar que chama GDSAN, fui cofundador da GDSAN junto com um grupo americano, um fundo de infraestrutura americano, que é Franklin Templeton, e começamos lá em 2017, final de 17, começo de 18, a GDSAN, que hoje é uma das líderes de geração distribuída para autoconsumo remoto, né? Então, chegando aí perto de 200 mega pico, né? E lá atrás, realmente, era um negócio muito esquisito ainda. A curva de decréscimo do CAPEX, do LCOE, estava ainda muito inclinada, né? Isso muito pré-pandemia. Mas para a gente já se mostrava que era uma realidade. 2 anos depois, eu acabei gostando da ideia do solar, viu, Nelson? E fui provocar um colega do setor que também já estava fazendo investimentos em GD, que é o Ralph, da Perfin, e em provocação ao Ralph, montamos uma outra companhia, dessa vez para atuar em GC. Né? Eu dizia, Ralph, você já tem tua GD, eu já tenho a minha, vou montar uma de GC agora. E aí começamos a Mercury Renew no meio da pandemia. E aí eu entro um pouco, né, Ronaldo, falando do que eu enxergo para esse setor. Na realidade, tinha alguns pilares que nortearam a nossa decisão de montar a Mercury, né? Um deles, a confiabilidade da fonte, muito mais confiável do que eólica. Eu cheguei a ter parques meus que num ano gerou 20% acima da garantia física e no outro ano 20% abaixo. Né? Então, assim, era uma oscilação absurda. Né? No solar você tem muito mais previsibilidade. Segundo pilar, abertura do mercado livre. Cada vez mais empresas, indústrias, grandes consumidores indo para o mercado livre, o que puxa para o terceiro pilar, que é a vontade dessas empresas, e aí começou com as multinacionais, a agenda muito forte ESG, de sustentabilidade, de neutralização de emissão de CO2. E a troca da energia que você consome por energia renovável, de certa forma, é a parte mais fácil e mais lógica para você começar a reduzir a sua pegada de carbono. Então, aproveitando a abertura do mercado e esse desejo muito forte de certas empresas de seguir esse caminho de contratação de energia renovável, são outros dois pilares importantes. E o quarto pilar, indiscutivelmente, é a viabilidade econômica da fonte. Né? Então, a gente viu aí, nos últimos 10 anos, eu vou expurgar um pouco aqui o prazo da pandemia, porque deu uma bagunçada aí na cadeia de suprimentos esses últimos 2 anos e meio. Mas a gente viu uma queda da ordem de 85% nos últimos 10 anos no LCOE, né? O que tornou a fonte confiável, atrativa do ponto de vista de sustentabilidade, agora economicamente viável. É o que faltava para fechar esse elo e fazer com que a fonte, de fato, disparasse, aí falando aqui agora já de GC especificamente. Né? Então, isso norteou, constituímos a Mercury lá atrás, no começo da pandemia, passado o tempo, mais uma vez, por esse pilar da comercialização do mercado livre, nos unimos à Comerc e formamos aí uma grande empresa sei que está meio clichê esse tema, mas é o que é um one-stop shop para o cliente de energia, né? É a Comerc, e aí fizemos mudou o nome, né? Com essa união, a Mercury Renew passou a se chamar Comerc Renew, e aí, Ronaldo, entra no terceiro ponto que é super relevante, que é a migração das empresas de óleo e gás para o setor de renováveis. E aí nós tivemos aí a felicidade de ter a Vibra, a antiga BR Distribuidora, uma empresa que atuava 100% no mercado de óleo e gás, comprando uma participação relevante na nossa companhia, 50%. Hoje eles são co-controladores da Comerc também, mostrando a importância que todas essas empresas de óleo e gás estão dando ao setor, fazendo também a sua transição energética. Empresas pequenas podem começar do zero. Empresas grandes, como a Vibra, como a Total, que fez agora uma aquisição da Casa dos Ventos, não tem tempo de começar do zero e estão fazendo a transformação, essa transição energética com empresas que já estão aí minimamente consolidadas
no mercado. Então, esse tem sido um pouco dessa aventura. Como eu disse, espero ser muito bem sucedido aqui, como meu amigo Nelson, nessas 2 empreitadas, e ratifico o que o Ronaldo falou. Os últimos 2 anos foram muito mais intensos e trabalhosos do que os 10 ou 15 anos anteriores, inclusive de transformação tecnológica e de inovação no nosso setor. Obrigado, Pedro. E Pedro, ele traz um componente das empresas de óleo e gás migrando para renováveis, né? A gente observa esse movimento já há uns 2, 3 anos, acredito eu, não muito mais que isso, quando elas passaram a trocar os seus nomes, né? E adicionar ali no seu portfólio usinas de solar e eólica. E eu me lembro como se fosse ontem, estava num almoço na Fiesp, tinha um vice-presidente então, que tocava o setor de plástico, muito ligado ao setor de petróleo, né? E ele me chamou e falou: Ronaldo, cara, vocês da Solar vão surfar uma onda gigante, nem começou, é gigantesca, porque eu estou voltando de um congresso de óleo e gás dos Estados Unidos e eu estou vendo uma migração em massa. Então, as empresas estão mudando o nome, estão colocando no portfólio alguma coisa de solar e eólico, dá um verniz nesse momento, né? É um pouco insignificante ali o tamanho. Então, se declarando não mais empresa de óleo e gás, mas empresa de energia. E, curiosamente, eu ouvi essa história, uma semana depois, a Babi, que estava aqui com a gente na abertura, Bárbara Rubim, ela me chama, ela falou: Ronaldo, eu acabei de fechar um projeto para a Raizen, e eles vão inaugurar a primeira planta de solar, acho que é em Piracicaba, alguma coisa assim. Você topa ir lá, dar uma palavra com o presidente? Eu falei: lógico, você está aqui fazendo um trabalho voluntário, aqui, vamos marcar. E fui. Cheguei lá, estava lá o Rubinho Ometo, que é o presidente, né, da COSAN, do grupo. Estava lá o presidente da Comgás, que faz parte, enfim, posto Shell, aquela coisa toda. E na palavra do Rubinho Ometo, ele vira e fala assim: olha, pessoal, é um marco importante da história da COSAN, nossos grupos de cana-de-açúcar, da Shell aqui, posto de combustível, a Comgás, que está aqui também, porque agora a gente não é mais uma empresa de cana-de-açúcar, nem uma empresa de gás e nem uma empresa de posto de combustível. A gente agora é uma empresa de energia, com a inauguração dessa primeira planta de energia solar. Isso foi uma semana depois. E acrescentando um ingrediente, um tempero a mais nisso, recentemente compraram, eu não lembro exatamente o nome, Tupinambá, é um nome assim, Tupinambá, né? Uma empresa de carregadores, de carros elétricos e tal. Então, assim, né, quando a gente olha um pouco para frente, a gente pode errar um pouco, mas acho que não erra muito. Dá para dizer que a gente não deve ter mais posto de combustível lá na frente, não é? Talvez em alguns países isso vai ser mais rápido, em outros vai ser um pouco mais demorado, mas ele vai perder a relevância. E a gente vê que o grupo lá já está investindo nisso, já está procurando um negócio substituto para fazer frente a essa importante receita que eles têm com a Shell hoje. Então, eu não vejo de outra forma esse movimento do grupo. Passar aqui a palavra para o Juliano da Aldo, contar um pouco aqui as perspectivas dele aqui para o futuro da energia solar. Obrigado, Ronaldo. Deixa eu só pegar aqui o passador, se puder colocar aqui a minha apresentação. Na verdade, bom, obrigado pelo convite. Estou inspirado aqui pelos colegas aqui, né? Pedro, que história, hein? Bacana. E Nelson, eu não te conhecia, só conhecia a Blue Sol, mas estou com curiosidade da gente almoçar junto para trocar algumas figurinhas. Prazer, estou à disposição. Eu sou um novato aqui do setor, tá? Então já vou fazer um disclaimer aqui. Eu sou um novato. Eu estava nas paredes, dentro da casa, e agora eu subi no telhado, né, Ronaldo? Você sabe que eu já olhava de uma perspectiva, né, já estava bem inserido nesse setor da construção. Muita gente fala só da parte de veículo, mobilidade, mas a gente esquece de notar que 40% das emissões vêm da construção e das construções, né? Do setor da construção e das construções. E eu vinha num grupo, né, do Grupo Saint-Gobain, que já tinha esse olhar, né, para a sustentabilidade e como a gente fazer construções mais eficientes para economizar energia. E aí, né, eu acho que essa minha ida para a Aldo Solar, que é agora uma investida da Brookfield, foi uma continuação dessa preocupação
né, da gente realmente tanto gerar energia limpa, quanto também trabalhar, por que não, no futuro, num consumo mais eficiente, mesmo tendo energia limpa. Então, eu vim para a Aldo Solar e estou aqui há 7 meses, né, olhando os telhados, né, e queria trazer um pouco minha perspectiva em algumas imagens que, em 7 meses, você cria algumas imagens, né, você não cria esse histórico tão grande como o Nelson, o Pedro e os colegas aqui, mas você cria algumas imagens que eu queria passar para vocês e compartilhar um pouquinho o que está passando na minha cabeça hoje. E uma das coisas que mais me impressionaram, né, quando eu vim para o setor, eu achava que eu estava vindo num setor que era um setor ligado à sustentabilidade ambiental. Mas aí eu comecei a entrar um pouco mais no detalhe e eu queria trazer a perspectiva para vocês que a gente está num setor, né, a energia solar na geração distribuída é principalmente um impulsionador de inclusão social. Muito mais do que um setor que promove a sustentabilidade ambiental, é um setor que promove a inclusão social. E isso me fez gostar ainda mais da geração distribuída. E por que isso, né? Quando a gente olha esse gráfico, né, a gente vê que realmente a gente tem uma das tarifas mais caras do mundo, e se a gente colocar dentro do nosso poder aquisitivo, a gente tem talvez a 2ª ou 3ª maior tarifa do mundo. A gente vê que a inflação dessa tarifa já cara, ela é muito maior do que a inflação tradicional, a inflação do IPCA. Então, nos últimos 25 anos, acumulou 40% acima da inflação geral. Com alguns períodos ali, né, a interferência ali da Dilma em 2013, agora com o teto aqui do ICMS, mas, enfim, é um drama para a população geral. A imagem que eu tinha da geração distribuída eram aquelas casas de condomínio, como vocês, nós podemos morar, com as placas solares. Mas a imagem real da GD no Brasil deveria ser das placas solares em tetos pequenos ou até mesmo nas favelas. Porque é para essas pessoas que a conta de luz pesa. Para nós aqui, se a gente gastar R$500 numa conta de luz, talvez não chegue nem a 5% da nossa renda, ou 2% da renda. Para alguém que ganha R$2.000 e gasta R$200, é 10% da renda. E a gente sabe que 10%, R$200, conta muito. E quando a gente fala de instalar um sistema de geração distribuída para essas pessoas, a gente está dando independência financeira de R$200 por mês nos próximos 20 anos, depois que ele pagar, seja o financiamento, seja que ele pagar o sistema. Então, esse é o primeiro ponto que me choca, e choca positivamente, porque isso faz com que a gente tenha um setor ainda mais atrativo. Depois, eu adoro essa imagem aqui, né? Que a gente, às vezes, não costuma olhar, porque a gente se acostuma com esse emaranhado aqui. Isso representa um pouco a falta de confiabilidade. 2 pessoas ali, no mesmo momento, reparando, talvez, algum gato que possa existir, inclusive, e faz com que a nossa rede seja uma das piores em confiabilidade. A gente tem, em média, aí, eu dei uma pesquisada, 7 paradas por ano. Um país como o Chile tem 4, os Estados Unidos tem 1 por ano. E isso vai ser um grande impulsionador, não somente para a energia solar, mas também para as baterias, que a gente vai falar um pouco mais adiante. E, lógico, o aumento da consciência ambiental, eu coloquei de propósito ambiental para dizer que não é esse, talvez, no Brasil, o principal impulsionador, né? E hoje a gente sabe que as decisões, principalmente do residencial, né, para fazer um gerador solar, são muito mais, eu diria que 99% econômicas e 1%, né? Então é muito mais a cereja do bolo do que o bolo. Mas quando a gente fala de pequenos negócios, que é onde também a geração distribuída alcança bastante, eu acho que aí começa a ter uma importância muito grande de você falar que você tem energia renovável. Então o pequeno varejo está entrando com força, e aí eu acho que essa consciência talvez seja mais o bolo do que a cereja. E aí eu adoro essa imagem. Essa imagem aqui reflete bem o caminho que a gente tem para percorrer, né, Ronaldo? A gente tem no Brasil talvez 80 milhões aí de lares, né? Se a gente cortar os apartamentos, as casas alugadas, as pessoas que têm uma renda que não vão comportar a energia solar, a gente ainda vai ter aí uns 10 a 20 milhões de tetos para serem colocados aí. E a gente tem hoje, então, talvez 1.200.000, né, 1 milhão de residências que estão servidas por isso. Então, tem um caminho enorme, uma possibilidade de crescimento muito grande para a GD. Lógico, sem falar que aqui no Brasil a gente tem um sol para cada pessoa, né? Então tem esse cinturão aí que é ainda mais
mais quente, tem mais irradiação no mundo. A gente tem uma irradiação aí que está entre talvez os 10 maiores do mundo. E, lógico, a gente falou bastante aí nas outras palestras, a queda nos preços de sistema. Aqui é o caso do Brasil, isso porque ainda aqui a gente tem a pandemia no meio do caminho, que não fez com que isso fosse ainda maior. E, lógico, com a regulamentação que é muito favorável, a gente tem um payback que é 2 a 3 vezes maior, né, mais rápido, na verdade, do que a Europa, que é uma referência no setor solar. E, logicamente, né, eu acho que aqui tem muito mais especialistas do que eu. Quando eu olhei a regulamentação e olhando, né, a nossa tese de investimento da Brookfield, né, a gente ficou extremamente satisfeito de ter essa regulamentação. Então, a gente tem que se alegrar de fato. Logicamente, ainda não tem uma estabilidade como a gente gostaria, mas é uma regulamentação muito favorável. E eu queria tocar um ponto, né, que é uma preocupação que eu tenho da minha janela de distribuidor, né? A gente tem hoje 4 grandes atores na GD, né, o fabricante, o distribuidor, que somos nós, o financiador, né, e o integrador. E é uma cadeia que está se desenvolvendo muito, né? A gente vê muitos entrantes, isso traz oportunidade, mas traz risco. A gente vê uma concorrência acirrada, é muito bom também, mas realmente traz alguns pepinos. E a gente vê um desenvolvimento grande. Onde que eu acho que está tendo uma certa dificuldade? Bom, a gente estava falando também antes que os financiamentos têm aumentado, né? O Portal Solar, o financiamento solar falou aqui também antes. E onde que eu vejo que tem alguns problemas que podem ameaçar o nosso setor, né? E a gente tem visto isso muito de perto na geração distribuída. A falta de qualificação ali à direita, quando a gente vê os painéis queimando, né? Não sei se vocês seguem o Solar da Depressão, né? Eu tirei essa foto do Solar da Depressão. Você tem um site exclusivo para mostrar os absurdos, isso mostra que é uma realidade grande, né? Então, a gente tem que se preocupar. Tem alguns riscos de negócio que têm sido ignorados pelos novos entrantes. Isso também pode prejudicar em muito a imagem do solar. Eu estava conversando com o Pedro, né, o coordenador de São Paulo aqui da B Solar, ele estava dizendo que uma instalação em um determinado estado do Brasil está fazendo com que a pessoa que está tendo esse problema está falando mal do solar para todo mundo. E isso é uma realidade se a gente não tiver uma responsabilidade na entrada desses novos entrantes aí. E aí eu queria colocar um exemplo aqui das nossas escolhas. A gente tem feito uma campanha muito grande com os nossos parceiros sobre as escolhas dos produtos, né? E tem uma ideia que tem sido muito respondida na legislação distribuída, que painel é tudo igual. Hoje, Ronaldo, a gente tem mais de 150 marcas sendo vendidas no Brasil. E aqui a gente não está falando só de bancabilidade financeira, a gente está falando de geração mesmo, em 25, 30 anos, quanto que vai estar gerando esses painéis para as pessoas que estão instalando. E aqui tem que ter uma sensibilização, eu acho que a gente tem que ter uma posição muito mais forte de que painel ou os outros componentes, mas o painel talvez sendo o principal componente, é um porta-voz disso, que painel não é commodity. A gente precisa escolher com critério e nem tudo é igual. E, logicamente, né, a gente tem a BlueSol aqui como representante do integrador. Eu acredito que tudo deve ser centrado no integrador. Porque é o integrador que está na ponta, que está fazendo a instalação, está fazendo o trabalho mais sensível, e toda a energia da cadeia de GD tem que estar voltada para o integrador. O integrador é a parte mais importante. E se fosse existir uma ação dedicada ao integrador e ao segmento em geral, é a qualificação, a informação de qualidade e o conteúdo. Aqui a gente tem muito o que fazer e certamente a B Solar está contribuindo bastante. Enfim, eu queria terminar rapidamente aqui falando de quais são os caminhos futuros. A gente tem um caminho futuro enorme na reposição e pós-venda, não só como serviço, mas também como oportunidade de negócio. Logicamente, tem muitos segmentos aqui, a gente estava falando de posto de gasolina, né? Posto de gasolina, enquanto existir, né, tem que ter energia solar. O agro, o varejo, etc. A gente tem a onda das baterias, né, que tem caído o preço e vai ser uma realidade, já é uma realidade na Europa. E, logicamente, a revolução do carro elétrico, né? A gente fala que o carro elétrico ainda é caro, né? Mas se você acrescentar 5% ali, gastar 10 a 15 mil reais a mais num sistema solar, você anda 1.000 quilômetros por mês sem gastar um tostão, né? Então é isso, estou muito animado, muito obrigado pelo convite e fico aqui para a gente conversar. Obrigado, Juliano. Juliano, ele
ele assume, ele era Telha Norte, por isso que ele fala que estava dentro da casa e foi para o telhado, né? Porque ele era o CEO da Telha Norte antes de vir. E é um movimento que engrandece muito a energia solar, um movimento que ocorreu com a compra da Brookfield da Aldo. A Aldo começou lá com a Comp, todos sabem, né? Era uma empresa lá bacana, bem consolidada, depois de quase 40 anos, talvez um faturamento lá, vou chutar, de 150 milhões ano, bacana. E aí resolve entrar em solar e vai para 3 bi, 4 bi, sei lá para quanto vai agora hoje. E um grupo canadense, Brookfield, que fez a consolidação do saneamento no Brasil, né, para entender o tamanho da força desse grupo, vem e fala assim, não, é geração distribuída. Né? Isso vai continuar crescendo e muito, porque se olhasse com nova lei e qualquer... Eu falo, não vou entrar nesse mercado. Por que eu vou investir aqui alguns bilhões para entrar nesse mercado se esse mercado não vai para frente? Então, uma clareza, não é? Pragmatismo, clareza, que a gente está apenas começando e que a nossa regulação, não é? Agora ganha ainda mais um respiro com a nova lei, né? Deve ganhar um respiro passando no Senado, com sanção presidencial, mas não tinha nada disso quando compraram, né? Só tinha a lei anterior e já sabia assim, peraí, vai mudar a regra, mas mesmo mudando a regra ainda é muito melhor do que fazer um investimento numa empresa de distribuição na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Então, é importante ter essa visão e essa clareza. Enfim, ter um executivo do porte de Juliano agrega bastante para o nosso mercado e mostra quanto que ele está dinâmico, né? Eu aproveito aqui, né, passagem aqui, Juliano fez menção a Nelson, né, representando os integradores, e eu vi um pouco de Nelson aqui, a visão dele aí para o futuro da energia solar. Obrigado, Ronaldo. Bom, eu só queria o passador. Você passa para mim? Não sei se a minha apresentação está aí. Deixa eu... Bom, até entrar a apresentação, eu vou falar sentado, que acho que é todo mundo fazendo o mesmo aqui, tá? O que eu queria colocar para vocês? Bom, a Besolar é daquelas coisas que acontecem na vida da gente e que sempre que a gente ouve essa palavrinha, o coração bate mais forte. Então, é um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez. O Rodrigo é um companheiro de primeira hora, desde sempre, né, Rodrigo? Rodrigo, quando nós começamos a nos reunir, ele estava voltando para o Brasil, um 15 anos. Professor... Não, ele já era mais velhinho. Ele esconde bem. E foi uma alegria muito grande nós podemos ter desenvolvido esse trabalho. E, posterior a isso, nós fizemos a parte mais embrionária, a parte mais do alicerce, né? E logo em seguida o Ronaldo assumiu e juntos vocês continuam fazendo um belíssimo trabalho e eu me orgulho muito disso, de poder ter participado e quando eu vejo fico muito alegre. Tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês rapidamente da nossa empresa. Nós começamos em 2009 fazendo as pesquisas, tentando entender o que era o solar, muito mais no aspecto de geração distribuída, olhando um pouco fora do Brasil, porque na época nós não tínhamos nada aqui, era selva pura. E quando nós decidimos, eu digo nós, porque éramos eu e os meus 2 filhos, o José e o Luiz, quando nós decidimos entrar nesse negócio, no finalzinho de 2009, nós startamos fazendo off-grid, que era o que era possível, e treinamentos, porque existia um mar de pessoas interessadas em conhecer a tecnologia. E desde então trilhamos esse caminho. O Harry foi um dos nossos primeiros parceiros num projeto maravilhoso, né, Harry? Lá em Fernando de Noronha, em 2012, 2013, né? E o Harry nos deu essa oportunidade, que foi, sem dúvida nenhuma, um marco na vida da Bluesol, e também é um trabalho que nós nos orgulhamos muito e agradecemos por ter tido a oportunidade. A partir daí, quando veio 2012, nós tomamos a decisão de concentrar nossa atividade na geração distribuída, em sistemas conectados à rede, e por questões de experiência, de condições da empresa, etc., nós sempre fizemos opção de operar na geração distribuída no ponto de consumo. É meio que uma paixão, telhados, quintais, fazendas, a gente gosta muito desse modelo e nós entendemos que é a nossa aptidão maior e desde então temos feito isso. Nós treinamos ao longo do tempo em torno de 18 mil pessoas no Brasil todo, eu devo ter feito mais de 70 workshops, somos hoje 300 franquias,
e temos em torno de 10 mil sistemas conectados à rede. Fazemos o processo desde a geração do lead até a troca do medidor, de uma forma bastante verticalizada, e por isso é um negócio que realmente traz uma certa complexidade, e a gente trabalha muito para isso. E continuamos trabalhando porque temos a sensação de muitos aqui que estamos apenas no início. A minha apresentação, pessoal, vendo tanta gente extremamente competente, tanta gente falando e expondo para vocês coisas de uma forma muito clara e muito transparente, eu pensando nesse final de semana aqui que eu ia colocar, eu imaginei que nós fizemos aí a primeira parte da colonização, como se fosse o oeste americano, né? Então, a primeira imagem que eu trouxe foi essa. Não tem nada de gráfico, não tem nada de técnico, mas tem muito de emoção nisso, né? Quando veio a regra em 2012, o Brasil entrava num processo de PIBs muito baixos e, por alguns anos, PIBs negativos. E a oportunidade do solar distribuído, principalmente na geração no ponto de consumo, trouxe para milhares de pessoas uma expectativa de vida, de trabalho, de renda e de oportunidade completamente diferente. Porque, de repente, num país que não crescia, ou crescia a taxas muito baixas, o solar trouxe esperança, trouxe trabalho, trouxe oportunidades, e a gente entende que esses primeiros anos, e daí eu falo de 2010 a 2022, foi um ano onde basicamente a gente colonizou esse processo, a gente evangelizou as pessoas, e a gente trouxe um número enorme, eu não tenho ideia quantos profissionais são, para esse novo mundo, né? Para o mundo da geração distribuída, para o mundo da geração própria de energia. E muitas vezes as pessoas falam, poxa, solar é uma decisão financeira. Também. Solar é uma decisão de sustentabilidade. Também. Mas é muito impressionante quando um consumidor troca o relógio, né? Ele ainda não viu a conta compensada, ele ainda não viu os efeitos financeiros daquela decisão. Ninguém disse para ele que ele é maravilhoso porque ele é sustentável, até porque o sistema dele está escondido lá na laje, mas ele tem uma sensação de poder, uma sensação de força enorme. E, na minha opinião, esse é o principal drive onde os consumidores, em micro e mini GD distribuída no ponto de consumo, tomam as suas decisões. Porque a nossa oposição é muito grande, né? De repente, a pessoa chega em casa e fala assim, olha, eu vou cobrir o nosso telhado de módulos fotovoltaicos. A mulher fala, poxa, mas nós precisamos trocar a cozinha, né? Aquela viagem para a Europa que você está me devendo, e o carro novo do nosso filho, quer dizer, a nossa oposição é muito grande. Além dos amigos que eventualmente instalaram o sistema e não foram bem atendidos, o que é muito triste, mas a gente tem que encarar essa realidade. Mas a minha proposta hoje aqui para vocês é mostrar esse movimento, que é um movimento que eu acho que já está no final. Eu, sinceramente, acho que essa colonização, essa invasão do solar nos telhados no Brasil, da forma como ele foi feito até agora, eu acho que é um período que nós estamos encerrando. Encerrando bem, porque já são mais de 1.200.000 sistemas conectados, e quando nós começamos a olhar esse negócio no Brasil, eram 3. Tinha a Universidade de Belém, lá no Pará, tinha a USP aqui em São Paulo, em projetos com autorização especial da ANEEL, e tinha, se não me engano, a Universidade de Santa Catarina, né, Rodrigo? Que eu me lembro eram esses 3. Se lembrar de mais algum, me conta. E nós tínhamos as festinhas de final de ano da Bessolar. A Bessolar era uma associação já em crescimento, mas de um tamanho completamente diferente. E eu sempre que no final das festinhas, a gente se reunia ali num canto, lembra disso? Lá na Vila Madalena. E a gente ficava apostando quantos sistemas o setor ia conectar no próximo ano. E quando alguém falava 1.000, 2.000, 1.500, era o maluco da hora, né? E eu, em algumas oportunidades como essa, e em alguns eventos com o Ministério, com a ANEEL, etc., eu colocava que rapidamente nós chegaríamos a 1 milhão, o Ronaldo me lembrou disso esses dias, e eu falava de uma maneira muito aleatória, muito, vamos dizer assim, espontânea, porque não existia nenhum indício que nós bateríamos 1 milhão no prazo tão curto em que isso aconteceu, né? Mas, então, essa é um pouco da nossa experiência. Esse processo todo ele vem acontecendo de uma maneira muito interessante, e eu acho que nós estamos indo agora para um outro momento, né? É um momento que a gente está caminhando por uma sofisticação maior. Eu acho que esse processo de colonização é aquela história. Se a gente pegar um filme de faroeste, aquelas centenas de carruagens
chegando no oeste americano, elas estão se dirigindo ao Oceano Pacífico. De repente, o oceano chega, né? Parou, acabou, não tem mais para onde as carruagens avançarem, não tem mais garimpo, não tem mais pasto, não tem mais terras a serem invadidas. Não é o nosso caso, nós ainda temos muito. Só que nós estamos chegando no oceano, a própria 14.300 eu acho que é um marco importantíssimo nesse processo, e a chegada nesse oceano nos traz riscos e oportunidades, né? Nós estamos falando aí, vimos durante as palestras aqui hoje, demonstrações fantásticas sobre a entrada da mobilidade elétrica, sobre armazenamento, sobre hidrogênio e etc. Coisas que, na realidade, a gente pode quantificar, mas toda a metrificação disso ainda é muito embrionária, porque são setores tão grandes e tão poderosos que estarão conectados à energia solar que é difícil a gente mencionar. Então, a imagem que eu queria dividir com vocês, eu tenho uma apresentação, mas eu queria focar nessa imagem, que eu acho que é o período em que a gente está encerrando agora, e com a entrada da 14.300 nós estamos começando. Acho que vai ser um mercado mais complexo, mais trabalhoso, com racionais de cálculos diferentes, porque o fio B muda em cada tipo, cada distribuidora, ele vai ser muito mais regionalizado. E, em paralelo, as oportunidades serão muito maiores. Então, essa era a experiência que eu queria dividir com vocês e fico à disposição aqui para as perguntas. Bom, muito obrigado. Eu lembro como se fosse ontem, estava ainda fazendo plano de negócio, não tinha ainda investido no setor, estava numa palestra no Santander, Nelson subiu, deram a palavra a ele, e ele falou, não, em 2022, em 2024 chegaremos a 1 milhão de sistemas. Não tinha nada, era traço, assim. E chegou em 2022, em 2021, acho que, se não me engano, já chegou a 1 milhão de unidades consumidoras, né? Em 2022, 1 milhão de sistemas. Então, foi antes, Nelson, né? Parecia loucura, mas foi antes. Enfim, é um setor nosso, né, que o empreendedorismo ele vale um pouco mais, né? Empreender nunca é fácil, mas empreender no nosso setor envolve um pouco mais de desafio. Nelson já contou a história dele. Realmente, a quantidade de profissionais que passaram e que hoje estão em empresas super conhecidas, mas que começaram hoje na BlueSol, são muitos, né? Tem aqui, hoje pela manhã, estava o Rodolfo do Portal Solar, fez um baita deal com o Banco Votorantim, começou lá, na Austrália, empreendendo em cima de telhado, veio aqui aprender na BlueSol, empreendeu. Eu estou dando um exemplo de um, mas se pegar aqui na plateia, vai achar uns 10, eu não acho que não são poucos, não. Então, acho que o papel do Nelson nessa formação, né, do nosso setor foi fundamental. E aí eu vou já emendar com a história de um outro camarada aqui que estava num cargo bacana na VEG, surfando uma onda legal dentro do trabalho, e aí botaram ele lá, não lembro exatamente que ano, numa geladeira, né, que era energia solar, traço, né, e também virou a mesa. Hoje, eu imagino que deve representar o quê? Uns 20% do faturamento da VEG, a energia solar? Por aí. Em torno de 20%. Há uns 2 anos atrás, um amigo meu, não foi o Harry, virou e falou assim, Ronaldo, tem um amigo que participa lá do conselho da VEG, e a discussão lá é assim, ó, a VEG, a gente vai continuar com esse negócio de solar, porque daqui a pouco ela vai ser uma empresa de energia que também fabrica motores, né? Se continuar nesse crescimento, nessa exponencial. Então, é isso, né? Hoje, Harry virou a mesa e hoje tem um outro olhar de toda a organização para essa unidade de negócio de energia solar que ele toca dentro da VEG. Conta um pouco para a gente qual que é a visão da VEG, qual que é a sua visão da energia solar no Brasil e no mundo. Boa tarde a todos, também tem uma apresentaçãozinha aí, e é uma honra estar nessa mesa aí com os currículos de 3 páginas aí, a galera aí, eu acho que eu sou o mais júnior aí da mesa, mas no setor solar eu estou bastante tempo, né? Entrei em 2012
E não sei se todos aí conhecem a WEG, mas a WEG é uma multinacional brasileira de Jaraguá do Sul, né, a minha cidade natal, e nos orgulha muito ser um fabricante de equipamentos, né? A gente fabrica motor, transformador, gerador eólico, gerador hidráulico, gerador de biomassa, painéis, inversores de frequência, e somos a 4ª maior empresa em valor de mercado na Bolsa, né? Então temos 14 unidades fabris em 14 países, com 30 mil funcionários, né? Então, para nós, não ser uma empresa de commodities, não ser um banco e ser uma das maiores empresas, mostra que o Brasil também tem tecnologia aí para vender para fora, né? Do solar, eu que comecei esse negócio da WEG, né? Eu sou o gerente geral, não tem uma diretoria específica de solar, eu estou dentro da WEG Automação, que faz inversor de frequência, né? Somos líderes em inversor de frequência industrial, e foi da onde surgiu a energia solar na WEG em 2012, que eu estava numa outra área da WEG, que era de novas fábricas, né? A WEG expandindo para fora, estava trabalhando na fábrica do México, na fábrica da China, e daí veio o solar, e a WEG tem muita competição lá dentro, né? Eu estava fazendo a carreira executiva, ninguém queria solar, né? O payback na época dava 23 anos, e daí era um negócio meio, não, isso aí não se paga, e eu topei, comecei esse negócio, e hoje, conforme o Ronaldo citou, a gente é uma das maiores áreas da WEG, né? A WEG hoje fatura em torno de 28 bilhões, e a gente já está aí com um share bem grande dentro da WEG. Então, eu quero mostrar só um pouco para vocês da nossa visão, né? A gente é fabricante de inversor, a gente tem nossa linha própria de inversor solar. O pessoal às vezes fala, não, mas não é todos os inversores da WEG que é da WEG. A WEG tem 80 mil produtos, pessoal. Muitos deles a gente faz acordos com as empresas e dá a garantia e o suporte, porque a gente ainda não conseguiu alcançar o nível de excelência de fabricar em custo tecnologia aqui, né? Então, a gente tem um portfólio de inversor onde a gente dá toda a garantia, mas eu acho que a WEG é o único no setor que joga em todas as pontas, né? A gente é fabricante de inversor, a gente é distribuidor, a gente vende para a usina grande, o Fiusa é meu cliente, o próprio Aldo compra bombeamento da WEG, o Nelson também. A gente também faz EPC de grande porte em parceria com os nossos integradores, então a gente consegue transacionar bem com nossos equipamentos e com o nosso modelo de negócio. Então eu vou passar um pouco alguns fatores que a gente está prestando atenção para depois a gente dar uma discutida. Então eu botei 3 gráficos aí que a gente presta atenção lá na estratégia da WEG, que devem ter passado aqui, mas eu acho importante citar, que eu fui vivenciando um pouco eles, que a gente se baseia um pouco nas nossas estratégias lá. Então isso aqui, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, mas isso é a curva de adoção de tecnologia por consumidores, né? Então, no começo dessa curva, que são os inovadores, era o solar quando eu entrei no solar, né? O que é isso? É o cara que realmente paga mais para botar tecnologia, ele é um precursor disso, né? Então, os inovadores naquela época eram muito poucos, tem algum pessoal que não queria ficar no risco na rede, ou até Fernando de Noronha, onde tinha diesel, mas não fechava a conta, né? Depois a gente vem os visionários, né? Os visionários são quando começa a fechar a conta, mas ainda precisa de um certo incentivo. No solar, eu vejo isso aí na época que começou os leilões de geração centralizada, incentivando a fonte solar. Foi onde a WEG, na verdade, começou mais em geração centralizada do que geração distribuída, né? Então, lá tinha PPAs incentivados e a gente lá começou já a se desenvolver como um EPCista para a área solar, ainda não fechava a conta no varejo. O payback ainda era 10, 12 anos, mas para incentivos, como leilões de energia que tinha, já fechava a conta, se pagava mais justamente para se incentivar. Também tinha a chamada 13 da ANEEL, que era uma chamada que incentivava. Então, ali a gente começou a fazer as nossas parcerias, a testar nosso modelo, né? Além de inversor, começamos a fazer EPC. Então, a gente estaria ali naquela época, né? E hoje, no nosso ver, o solar está, que nem o Nelson citou, a gente já está no azul, né? O que é o azul? É onde já se provou que funciona, né? Que nem aquecimento solar de água. Tu sabe que funciona, o teu vizinho põe, é onde nós estamos no solar no Brasil, né? Já se provou a tese do solar, não precisa mais ser visionário, não precisa ser mais inovador, a gente está naquela parte do gráfico, né? Sem dúvida, tem bastante tempo aí,
mas a gente não acredita também que tenha um crescimento tão exponencial que teve nos últimos 2 anos. Vai ter uma certa consolidação nessa faixa, e a gente acha que a gente já está nessa ponta de solar. Onde é que a gente acha que está os visionários, né, que a WEG também está com carregador de carro elétrico e bateria, né? Eu acho que o carregador de carro elétrico, ou os veículos elétricos, até os gráficos ali embaixo mostram, a gente já está um pouco depois do primeira linha de inovação, né? A gente já tem, principalmente com esses carros elétricos plug-in, né? Eu tenho um plug-in, e nos faz querer usar o elétrico na cidade, parar no café que tem o carregador, usar, né, essa tecnologia, principalmente quem tem solar, que ela ser o produto do produto, né? Então eu uso o carro elétrico, eu uso o solar, porque é o nosso negócio, né? E o carregador nós já estamos vendendo bastante lá na WEG, né? Na verdade eu vendo isso também no solar, e muita gente que compra um kit para supermercado ou para padaria que tem um estacionamento, ele já bota ali uma vaga de carro elétrico, e essa vaga sempre está ocupada, não é uma vaga que está vazia. Então eu não vejo mais como tão inovador. Eu acho que o inovador agora nesse cenário é as baterias, né? Esse realmente a galera está sendo guiada por projetos de P&D, por gente que quer fazer o backup na casa dele, mas ainda é um negócio porque a bateria, tá, pessoal, para vocês terem uma noção, o maior mercado dela não é o backup e o off-grid. O maior mercado dela é conectado à rede com a tributação alta do fio. Aí se faz essa troca. E é o que a gente vai acontecer aqui no Brasil, né? Conseguimos mais 6 meses, mas em nenhum lugar do mundo a rede é gratuita, vai se tributar, e é ali que fecha a conta tu pagar a bateria contra o custo da rede, né? Então é ali que a gente está olhando para as baterias, tá? Falando um pouco de solar no mundo, né? Esse é um gráfico que a gente se baseou lá no começo, e o que eu quero chamar a atenção nisso aí é a linha amarela escura e a linha amarelo claro, né? A WEG realmente, por fazer subestação, transformador, ter bastante bancabilidade, ela tem um posicionamento bem vantajoso em usinas de grande porte, né, no mercado. Mas vocês podem ver que a previsão, olha como é exponencial o Small Scale PV, que é o GD. Né? Então a grande aposta aí do mundo no solar é geração distribuída, né? Não é usinas de grande porte, não que não seja um grande player, mas geração distribuída por dar acesso a gerar a própria energia, a todo mundo poder fazer sozinho, sem depender de ninguém, de nenhum órgão do governo, ou qualquer leilão, ou qualquer coisa maior. A geração distribuída é quem puxa à frente do solar em termos de, né, aumento de penetração no grid energético. E vocês veem ali em cima também, Small Scale PV, ele vem com força, mas até no mundo ele ainda está um pouco devagar agora, né? Então é um pouco audacioso nós achar que o Brasil, a bateria vai vingar em curto prazo, né? A nossa aposta ali é mais em médio e longo prazo, tá? Esse aqui é o gráfico da B Solar, eu sempre me atualizo nele, mas ele mostra exatamente isso, naquele gráfico da esquerda, né? Lá, quando eu e o Nelson entramos nesse negócio, tinha a usina de Noronha mais 6, né? Então, lá em 2012, e daí foi subindo, né? 23, e vocês vejam que no começo está o que eu falei, né? A barra amarela, que é a geração centralizada, ela está bem maior do que a geração distribuída, que é a azul, né? Então, se começou naquela curva de investidores com os leilões de energia, então, se começou em usina grande no Brasil, tinha muito mais usina grande que usina pequena. Aí vocês conseguem ver ali em 2019, GD já passando, né? E olha como escalou essa diferença em geração distribuída para a geração centralizada hoje em dia, né? A geração centralizada, mesmo com tudo isso que o Fiuza citou, né, com o mercado livre e o solar ganhando competitividade, a geração distribuída, pela pulverização que ela tem, ela acaba ganhando bastante nesse nível, né? E vocês podem ver também a curva ali exponencial de crescimento que está o setor. O que eu gosto de citar também é que quando a gente começou nesse negócio, a matriz solar era 0,01% do grid do Brasil, né? Hoje, nós estamos ali colando na eólica, né? Vocês veem que é a terceira maior fonte, e a gente acredita que num curto espaço de tempo, a gente vai ser a segunda maior fonte aí do Brasil em termos de energia. Agora, o que eu gosto de questionar, que ainda nos mercados maduros
se presta mais atenção nisso. No Brasil, a gente ainda está evoluindo nisso, né? Os inversores aí que têm garantia de 10, 12, 15, 20 anos, a gente nem usou nada disso, então não se tem uma noção tão clara do que pode acontecer, mas eu gostaria de citar alguns pontos importantes que a gente presta atenção lá na VEG, né? Então, uma atenção muito importante é a eficiência do inversor. O pessoal, às vezes, não dá muita bola para isso, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, nos catálogos, é exigido a eficiência máxima do inversor, certo? E, na verdade, o que importa mesmo é a eficiência média do inversor, né? Como é que ele vai se comportar em diferentes temperaturas, conforme a nossa tropicalização. Aqui tem bastante temperatura quente, né? Então, tem bastante inversores que está lá no catálogo 93,8 de eficiência, que é uma exigência do Inmetro, essa parte de eficiência, mas, na média, ele dá 82,9. E, se pegar uma temperatura de 40 graus, que é muito normal no Nordeste, ele pode dar 73,9% de eficiência. E o que isso impacta? A gente tem ali, vamos dizer que nós dois temos as placas iguais, tem 552 kW no sistema de 6 kg nas placas. Mas quando tu vai no inversor, se tu tem realmente uma eficiência média, uma perda de 90% conforme o catálogo, mas a média, não a máxima, a gente chega em 500 kWh mês. Ok, entregamos o que prometemos. Agora, se for aquele inversor no Nordeste e gerar 73, nós estamos falando de 408 kWh mês. Isso quer dizer, pessoal, uma queda de 18% na geração de energia. Não é brincadeira 18%, é um risco de queimar o filme do setor, entendeu? Então, por isso, prestem atenção nisso, não é só preço, né? Inversores de alta qualidade, eles são mais caros porque eles cumprem o que prometem, eles internamente têm o que eles prometem, então eu prestaria bastante atenção nesse ponto, e a VEG se importa muito com isso, por causa da nossa reputação em termos de qualidade. Outra coisa é a parte do incêndio que falaram ali, né? Então, eu acho que é importante prestar atenção nisso, né? Justamente por mão de obras não muito qualificadas, a gente já está tendo esse tipo de problemas aqui no Brasil. Tá? E a gente hoje na VEG, a gente vê como um jeito de mitigar um pouco isso, é dar uma atenção melhor nessa parte de segurança. Então, hoje, a gente está colocando em toda a nossa linha de inversores o IFCI, que é a maior causa de incêndio em solar, é fuga de arco CC. Tá? Isso acontece lá no conector. Beleza, temos integradores mal qualificados, mas a gente pode, no inversor, botar uma proteção ou um cinto de segurança. Eu comparo isso como cinto de segurança, né? Uns 20 anos atrás, a gente nem usava direito. Hoje em dia, todo mundo usa. E isso é uma coisa que, como ele ajuda a prevenir o incêndio, a VEG acha essencial fazer parte. Isso já está entrando no Inmetro, mas isso é muito importante prestar atenção, porque esse conector, depois de quente e frio mal conectado, ele vai dar uma fissurinha e ele pode pegar fogo. E é o que eu vou mostrar um pouco para vocês o que pode acontecer. Alguém consegue botar o play ali no vídeo, por favor? Se eu clicar aqui, não vai. Então, aqui, pessoal, se tivesse fuga de arco elétrico no AC, né? Então, se no conector tivesse algo um pouco aberto, não ia acontecer muita coisa. Agora, se for no CC, um conector mal grimpado ou com rachadura, o nível de fogo que pega não é brincadeira. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, realmente, isso é um causa muito de incêndio, principalmente em telhados, né? Então, a gente gosta de mostrar que isso não é brincadeira, né? A gente está se prevenindo, a gente não quer ter a nossa imagem associada a nenhum incêndio. Então, hoje, a gente está caminhando para ter toda a nossa linha de inversores com proteção de arco elétrico CC, que eu acho importante para a reputação tanto dos meus integradores quanto do setor, né? Então, o negócio não é brincadeira. Em vários lugares do mundo desenvolvidos, é obrigatório esse dispositivo. Tá? Então, um pouco da VEG, eu acho que vocês conhecem bem, a gente falou nisso, né? A gente está focado em solução, qualidade e segurança, em parcerias sólidas também, sabe? A gente tem os nossos integradores de longo prazo conosco,
E eu acho que, mesmo que não seja com a VEG, seja com o Aldo, seja com a WHS, seja com outros KPHB, tenham parcerias de longo prazo com os seus distribuidores, seus parceiros. Esse negócio de comprar de cada um dia, quando tu precisar, tu vai ficar na mão. Então, eu acho importante prestar atenção nisso, a VEG é muito forte nisso. A gente também fala de one-stop shop, mas como fabricante, né, a gente tem muita coisa, né, que nem falei para vocês, a VEG está super em alta, falando de segurança, né, a queridinha da bolsa, né, a VEG 3, vocês podem dar uma olhada, a gente já não para de subir, justamente porque a VEG está nas apostas de renováveis, carro elétrico, e a nossa marca, né, é muito importante para nós na credibilidade, então a gente toma muito atenção nessa parte de segurança e qualidade. Tá? Então, o que a gente tem para geração distribuída, né, eu acho que eu já falei rapidamente, mas a gente tem toda a linha de inversores, né, a gente tem inversores também híbridos, com também a bateria para se preparar para essa nova onda. Temos também bombeamento solar, carregador de carro elétrico, então a gente tem todo o portfólio de produtos. Os módulos a gente também trabalha só com Tier 1, que nem foi citado ali pelo Juliano, a gente até inclusive foi questionado pelo investidor da VEG lá de Boston, ele nos ligou e falou, cara, vocês compram dessa marca, estou sabendo que tem fabricantes de módulos que compram células de mão de obra escrava lá na China. Então, sabe, às vezes tu está comprando de um Tier 2 que tu não sabe, às vezes o cara está comprando de mão de obra escrava. Pensa o impacto que isso pode ter para a reputação de uma companhia. Então, para nós não é preço, é mais pensar a longo prazo, né? Então, a gente foca na qualidade disso aí. Em usinas solares, a gente também tem bastante coisa, né? A gente é líder em transformador, cubículo, skid, então a gente tem toda essa média tensão em casa, que é um grande diferencial. Fazemos o EPC, né? Não sei se todos conhecem a sigla de EPC, que é Engineer Procurement Construction, né? Então a gente faz a engenharia, a compra dos equipamentos e a construção, claro, com parceiros, mas isso a gente só vende para grande porte, né? A Comerc é um cliente nosso na Mori, né? Então a gente acaba tendo bastante vantagem em usinas aí de GD e médio porte, usinas bem grandes, o pessoal acaba comprando direto e a gente foca mais na curva B, mas só para vocês terem uma noção da quantidade de coisa que se envolve um EPC, né? Tem a curva A, que é o módulo inversor estrutura, curva B, cubículo, QGBT, transformador, curva C, cabo, CFTB, cercamento, comunicação, depois tem terraplanagem, drenagem, fundação, montagem mecânica, comissionamento. Tudo isso a gente administra, e isso às vezes o cara tentar fazer sozinho e achar que, não, a gente se vira, depois uma empresa dessas 20 aí vai botar a culpa no outro, ninguém vai assumir e o cliente final vai ter que assumir. Então é aí que a VEG tem valor aí, claro que o nosso EPC não é um EPC muito barato, mas a gente acredita ser líder nesse mercado, a gente já entregou 800 mega de Full EPC e em torno de 4 GB de equipamentos no total com EPC e equipamentos de distribuição. Então, um case de EPC nosso de 93 mega, uma obra bem complexa, com um terreno bem difícil, que a gente teve que usar dinamite aí para explodir as pedras, então foi bem desafiador, aprendemos muito nessa obra. E para fechar, o que o Nelson falou, né, isso aí sou eu, 11 anos atrás, não é 2014 entregando, mas surfando todo meio-dia lá em Noronha, e isso foi interessante porque eu comecei esse desafio de solar para vender um inversor solar central, que não tinha mercado. Fui lá em Fernando de Noronha, tinha o BID, só tinha empresa de fora, nós não tínhamos o 500 kW que precisava. I agree, tenho, subscribe, baixei o preço, levamos. Meu diretor na época, mas meu Deus, o que tu vai fazer? Vai lá em Noronha e resolve isso aí. E para mim não foi uma penalidade muito grande ficar 5 meses. Você deu um golpe na VEG, isso sim. Eu aprendi a pegar tubo de verdade, ficando acima do padre um tempo, né? E daí, na época, só tinha a Bluesol, né? Nelson que tinha, acho que, perto de 500 kW. Fizemos um CNPJ diferente, trazendo a Wirsel, que era uma empresa alemã, que foi com nós lá. Teve muita dificuldade nessa obra em Noronha, mas nós entregamos, e foi o começo, né, da VEG oferecer não só um produto, que era a proposta inicial, mas oferecer uma solução, né? Dizem na VEG que eu fiz um empreendedorismo dentro da VEG, né? Então eu comprei uma ideia, fomos atrás, e se a gente só fizesse inversor, nós ia ter um negócio de menos de 1 bilhão, hoje a gente é um setor de vários bilhões, né? Então eu deixo aí a motivação para vocês, e é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.
Obrigado, Harry. Sem dúvida, você fez um empreendedorismo e aqui você não tem a dúvida que todos aqueles executivos também são empreendedores, porque você tocar uma empresa no mercado exponencial, você tem que empreender, não tem jeito, né? Não é só acelerar rápido, frear rápido, mas é mudar muito rápido também o plano de negócio, não é brincadeira. E com relação à questão da qualidade, vale destacar também que este ano aqui de 2022, lançamos a certificação da Absolar, pensando justamente para qualificar, né, essa mão de obra, essas empresas, os novos entrantes. Está aqui o Bruno da Gênix, que foi a número 1 a ser certificado, e eu acho que vale, não é? Já tem algumas empresas, alguns distribuidores fazendo isso, incentivar a base, e aqui eu solto isso como provocação, pegar aqueles 10 integradores... Tem que vender esse certificado aí, pô, nem sabia que tinha certificado. Pegar aqueles 10 integradores, 20 integradores que você quer premiar e falar assim, ó, eu vou te ajudar aqui no primeiro ano, depois você segue sozinho. E incentivar, porque isso acaba virando publicidade, acaba fidelizando o cliente. Então, eu lanço esse desafio não só para a mesa, mas também para todos os distribuidores que estão aqui. O que a gente faz nesse contexto, só complementando, Ronaldo, a gente faz uma prova com os nossos integradores e os caras que têm nota alta, a gente dá garantia facilitada. Você tem a certificação VEG. Se ele tem uma nota alta, eu nem questiono se ele errou, entendeu? Não, tem nota alta, eu já mando o inversor e não fica... Perfeito. Entendeu? Porque daí a gente acaba dando uma filtrada. Né? Entendeu? Perfeito. Agora a gente vai passar a palavra aqui para o Fernando Orsini. O Fernando é presidente da Andrade Gutierrez, Energia, Óleo e Gás. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, agradecendo o convite aí dos amigos da Absolar, Ronaldo, Rodrigo, e compartilhar aí a satisfação com meus colegas aqui de painel. Eu trouxe uma apresentaçãozinha também da Andrade Gutierrez. De certa forma, ela espelha um pouco das transformações aí que a gente comentou aí do mercado, de como que a gente vem atuando e participando aí, buscando um protagonismo também nesse mercado. Nós temos uma característica, né, e ela reflete também na unidade de negócio de energia, óleo e gás, de ser uma empresa, um general contractor, né, da gente trabalhar em diversas disciplinas e formas de gerir negócios também. Aqui é um pouco de ilustrar um pouco a transformação do mercado, né? A gente vem historicamente com um protagonismo grande na construção de hidrelétricas, né? Participamos das principais usinas aí do país, desse histórico aí todo que o segmento de geração de energia tem. E a gente se orgulha agora, nos últimos 3 anos, da gente, depois da conclusão aí de Belo Monte, nossa última usina, né, que a gente participou, a gente está entregando cerca de 5 gigas aí de geração, já numa mescla do nosso portfólio, né? Então, já tem aí a geração solar como uma protagonista, né? No nosso caso, a geração centralizada, com 2,3 gigas a gente entregando aí de construção. Também nas termoelétricas aí, que a gente já tinha um portfólio importante, mas agora num movimento grande aí, concentrado no estado do Rio, no projeto da GNA, né, o maior complexo termoelétrico aí da América Latina, com 3 gigas, a gente está participando dessa construção. E agora, também, na eólica, nós entramos um pouco mais tarde nesse segmento, e aqui até é um exemplo aí do que o Fiuza comentou. É um projeto que a gente está implantando para a Pan American Energy, uma empresa de óleo e gás da Argentina, que trabalhamos para eles em 2019, num revamp de 2 unidades na refinaria de Campana, na Argentina, e eles vieram investir num projeto agora no interior da Bahia, um parque eólico de 480 megas, 94 aerogeradores, e nos escolheram aí para construir esse parque com eles. Então, é um exemplo aí desse movimento sem volta, né, Fiuza, que a gente está percebendo aí no mercado. Nosso portfólio continua forte na transmissão aí, nos últimos 4 anos também, mais de 3.200 quilômetros construídos de linhas. No óleo e gás, nós estamos muito concentrados no mercado de gás, que é o mercado que tem reagido bastante, trazido bons investimentos aí, tanto como
terminais de regasificações, agora plantas de liquefação que a gente tem trabalhado também, e mercados em desenvolvimento que a gente está naturalmente aí buscando parcerias na área do biocombustível, hidrogênio, e eólica offshore também com posicionamento estratégico lá no Açu, que é onde a gente está construindo as termoelétricas, que a gente também estamos trabalhando em acordos lá de memorandos aí para o futuro. Um pouco dessa estruturação da Andrade Gutierrez, só trazendo um pouco dos nossos números, né, e como desde nosso reposicionamento ao mercado privado, a forma que a gente tem se posicionado, né, e aproximado aí dos nossos clientes, hoje 100% clientes privados aí. O foco grande então na engenharia, engenharia como proposta de valor, né, com soluções, com a parte de integração das engenharias e proposição de projetos e alternativas de construção, também como uma forma de construir, aí é um modus operandi da construção, a excelência operacional, que é um skill aí, vamos dizer assim, uma ferramenta que a gente tem muito forte na nossa cultura. E mais do que eu falar disso, falar do prêmio Kaizen aí, que a gente há 3 anos é premiado, reconhecido com cases aí de sucesso nisso, e a gente agora foi nomeado, vamos dizer assim, embaixadores aí do programa de melhoria contínua, que é o Kaizen. Outro tema de inovação, né? Nós temos hoje uma aceleradora de inovação ligada ao setor de construção, então a gente oferece isso para os projetos juntos com os nossos clientes. A gente está no 3º ano seguido, sendo reconhecida como a maior empresa inovadora no mercado de construção, do Prêmio Valor. Compliance também, né, sendo reconhecido e tendo destaque no nosso segmento, no nosso mercado, é um tema importante para nós, né, em função da nossa reestruturação, do reposicionamento. Visão, né, de gente robusta em relação ao nosso time, e o que a gente chama de expertise, né, já com a característica de ser uma general contractor, a gente ter no nosso quadro aí, executivos também multidisciplinares e compreendendo aí as competências de todo o mercado que a gente atua. E o último quesito aí, a gente tem tido um destaque não só dos nossos clientes, mas de agentes financiadores aí dos nossos projetos. A gente está com marcas relevantes aí, como essa de 20 milhões de HH, sem acidentes, com afastamento lá no projeto da GNA, de termoelétrica, e também já há 3 anos empregando aí mais de 15 mil colaboradores sem acidentes fatais e com todas as naturezas aí de projetos que a gente trabalha. Um tema importante aí do nosso mercado de construção, de novo, como exemplo aí do nosso papel e do que a gente vem fazendo, né? Há 3 anos atrás a gente estava avaliando, percebendo como seria esse mercado de geração solar. Ainda eram pequenas plantas, ainda o GD que se mostrava para a gente, né, pelo porte da companhia e o costume nosso de projetos complexos, era aquela questão de fazer sentido ou não entrar para esse mercado, mas a gente começou a vislumbrar também que as grandes plantas aí de geração centralizada começavam a ser desenhadas, e o Brasil, por ter área, por ter insolação, e a gente também por perceber uma lacuna em termos de empresas de grande porte para os grandes projetos, a gente começou a se movimentar rapidamente para essa que a gente entendeu como oportunidade. E essa é a marca hoje que a gente tem, né, de 2,3 gigas aí praticamente concluídos. Eu vou falar um pouquinho dos números aí para frente, e a gente começa já esse ano 2023 com o parque novo da Ecoenergia, 280 megas aí, com a gente podendo já aportar toda essa nossa vivência, experiência aí dos grandes parques, assim como time treinado, equipamentos especializados, etc. Esses são os principais projetos que a gente fez, já todos eles em fase final de construção, uns operando, outros já em fase entrega, como esse caso de Alex, aí, que já tem 1 ano de operação no Ceará, de 357 megas, o Hubble Janaúba, de 831, que a gente estava comentando, né, Juliana? Futura, que é o considerado maior, aí tem uma disputa
pequena aí de 6 megas, aí, que o Performance Rate vai desempatar, mas o de Futura, que até trouxe um exemplo aí também interessante, que é na Bahia, e o de Lavras, também um parque importante também na região do Ceará que a gente fez. São projetos de maior dimensão, né? São projetos, são exemplos aí da geração centralizada, tanto Janaúba como Futura disputam aí de ser o maior parque hoje pronto aí do Brasil e da América Latina, e que trazem, né, para nós, aí, quando a gente soma esse aprendizado aí do que a gente está fazendo, esses grandes números é o que eu chamo aí, são 3,8 milhões de módulos instalados, dos principais quantitativos aí, né, 14 mil quilômetros de cabos lançados, chegamos a ter, somados a esses projetos, mais de 1.000 equipamentos mobilizados, e nesses projetos aí, nessa nossa decisão estratégica, nós investimos em muitos equipamentos especializados para esse segmento, e chegamos a ter um total também desses projetos somados, juntos, 7,1 mil funcionários, né? Mais de 60 executivos, né? Então a gente realmente dedicou a esse mercado. Passamos 2 anos aí complexos em termos de implantação de projetos, né? Em função até do que a gente comentou aí da realidade aí do mundo em termos de pandemia, o desafio logístico que a gente também mencionou aqui, essa hiperinflação, mas os projetos estão aí concluídos. Com isso, né, essa experiência, a gente adquiriu aí, uma musculatura em relação a esses projetos, né? A gente, quando fala de projetos dessa dimensão, temas que são considerados mais triviais passam a ter uma complexidade relevante, como é o tema das próprias fundações, o tema de drenagem, né? Discutir sobre uma drenagem numa área de 1.700 hectares é extremamente desafiante, né? Chega a ter certo ineditismo pela escala que o projeto tem. São todos projetos aí comprimidos pelo prazo. Aliás, esse é um dos temas que a gente sempre vem refletindo isso com os clientes, né? Trazendo um pouco da nossa experiência e mostrando de forma transparente o que essa pressão do prazo nos projetos de engenharia trazem de risco, e a gente não ter o prazo, né? Trazem de incertezas em relação à implantação. Então, são vários temas aí que a gente vem discutindo. Então, hoje, depois dessa experiência aí desses 4 parques grandes, né, e com aquilo que o próprio Ronaldo vem comentando aí, do que vem pela frente, né, dessa escala permanecer o grande movimento da GD, que vem realmente ocupando espaço, mas a geração centralizada, com outras finalidades aí, né, apoiando o hidrogênio verde, dando uma escala diferente do que vem desses novos projetos e com as áreas que tem disponíveis no nosso país. Um pouco desse nosso aprendizado, eu acho que é uma visão geral que a gente compartilha também com nossos clientes e os investidores. O solar, no início, né, ele dá sempre a impressão de ser um projeto mais simples, de ser mais uma atividade de repetição, de uma execução dentro de uma sequência um pouco mais lógica, mas o que a gente viu é quando traz essa escala, né, pelo próprio exemplo que a VEG trouxe aí, daquelas inúmeras atividades que são gerenciadas, né, no mesmo momento e com a escala muito maior, qualquer problema que a gente acha que ele é mais simples separadamente, mas quando ele é repetido, ele tem uma complexidade diferente. Essa visão, né, de a gente ser o full EPCista com o integrador, né, alguns clientes decidem eles mesmos, aquilo que o pessoal da VEG comentou, eles mesmos investem e deixam parte do investimento, né, para um EPCista ou para um EPCista parcial, né, um EPC parcial. Isso traz algumas complexidades. O performance rate, né, a parte final, é um conjunto de responsabilidades aí, porque tem os fornecimentos de cada um. E esse tema do prazo, né, a gente tem visto, a maioria dos clientes dedicam o prazo realmente a deixar o limite para comprar a melhor tecnologia, mas na parte aí do EPC ela sempre pode otimizar, e quanto mais cedo a gente investir nessa engenharia, menos incerteza a gente leva para os projetos para frente. Agora, é o seguinte, aí eu trouxe uma figura, uma provocação que eu fiz, com 2 exemplos aqui do Rio e de São Paulo, da projeção desse parque de Futura, que é considerado o maior parque,
projeção dele na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, então esse parque aí, que é um pouco, mais ou menos 1.700 hectares, um pouco mais aí, se a gente projetasse ele na cidade do Rio de Janeiro e colocasse a sombra aí do que ele... Ele pega praticamente a zona sul inteira do Rio de Janeiro ali, Lagoa Rodrigo de Freitas, vai quase ali no Cristo, chegando Praia de Copacabana inteira, Botafogo, Flamengo. Quer dizer, então dá a dimensão de que quando a gente fala de drenagem, de geologia, de investir em engenharia, quer dizer, nós estamos construindo numa área equivalente a essa disparidade geográfica aí que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Fazendo a mesma analogia aí, dá esse diâmetro de 6 quilômetros, a mesma analogia para São Paulo, como é que seria também essa mesma provocação aí? É interessante, a gente vai no dia a dia acostumado com o tamanho do parque, né? Eu já fui lá inúmeras vezes, você percorre aquilo por alguns minutos aí de carro, mas quando a gente projeta assim, a gente captura melhor, né? A gente vê ali o Parque Ibirapuera, imagina ele completamente tomado aí por painéis solares, né? E etc, né? A gente sai do Parque Ibirapuera, vai até ali o Jockey, a pé, caminhando dentro de um parque, né? Quer dizer, são dimensões enormes. E o que a gente veio sinalizando aí, né, que a gente escutou da Bloomberg, o próprio Ronaldo, a gente vem comentando, é que esses parques tendem a ser até maiores do que isso. É isso então, pessoal. Concluído. À disposição. Obrigado, Fernando. Realmente impressionante a imagem. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Eu estou aqui olhando para o celular porque eu estou com várias perguntas abertas, né? E estão me alertando hoje aqui já pelo horário, né? Estou aqui quase que numa sala de amigos, então você nem sente tempo passar, né? Foi correndo o debate, mas eu vou seguir com as perguntas. A primeira é do Samuel, da empresa ESG Power, e ele pergunta a mim, mas como moderador eu vou ter prerrogativa de passar, porque eu tenho certeza que vão ter pessoas que conhecem mais a fundo o tema do que eu. E pergunta quais são as perspectivas de crescimento dos painéis fotovoltaicos orgânicos para os próximos anos. Quem gostaria de responder essa pergunta aqui do painel? Perspectiva, acho que eu não entendi a pergunta. Perspectiva de crescimento? De crescimento dos painéis fotovoltaicos orgânicos, OPV. Tamanho físico? O Hari, vamos lá, Hari. Então, teve já uma empresa lá de Joinville, uma vez que fazia impressão, né, para camisa de futebol, que tentou entrar nesse negócio de painel orgânico, né? A gente deu uma olhada com o pessoal da Alemanha, queriam que a WEG investisse, eu dei uma olhada, né? E a minha percepção é que difícil vingar, sabe? Porque a eficiência realmente é muito baixa, né? Tipo, numa casa inteira, se tu fechasse tudo de orgânico, dava menos de 1 kW, né? Então, acho que o grande desafio ali é a eficiência, né? Uma eficiência muito baixa. Então, mas eu não sei, pode ser que tenha um cenário, né? Tem bastante módulos, por exemplo, da First Solar e outras tecnologias que estão evoluindo, mas não são orgânicos, né? O orgânico, no meu ver, quando eu avaliei, eu não vejo tanta perspectiva, não. Olha, você sabe que aqui ninguém fica sem resposta, né? A resposta pode não estar certa, mas não, resposta eu dei a minha opinião, não sei. Mas quando eu avaliei, a eficiência era muito baixa. O Rodrigo está se coçando, todos sabem. Ele ficou nervoso, desculpa, Rodrigo. O Rodrigo é um dos maiores especialistas em tecnologia de painel fotovoltaico, com especialidade na Europa. Rodrigo, ele pediu a palavra. Rodrigo, mais 1 minuto, hein? Para a gente não... Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela pergunta. Não, bem rapidamente. Eu diria o seguinte, o Hari tem razão, a eficiência é menor. Aonde estão as oportunidades do orgânico para quem estiver olhando para isso? Em aplicações de produtos, aonde você precisa de pouco peso, né? Então, imaginem, por exemplo, telhados que não têm uma estrutura muito robusta, ou tendas, em que são tendas de pano, e que você quer aproveitar essas tendas para gerar energia elétrica, ou produtos pequenos. Então, um pequeno... medidor de temperatura, de umidade, uma pequena câmera instalada num lugar especial ali, ou um retransmissor de um sinal de internet, coisas desse tipo. E agora muitas aplicações indoor, quer dizer,
dentro de ambientes como esse, com iluminação artificial, que você precisa gerar um pouquinho de energia elétrica, mas não muito. Então, são alguns dos exemplos de aplicação. Eu não falei? Aí, ó. Obrigado, Rodrigo. Esse tipo de equipamento, Rodrigo, aí a gente só pensa em equipamento maior, mas sem dúvida, a mochila solar, né? A gente tem as mochilas que tem. A WEG já vai rever uma nova linha de produtos, viu? Vai. Ó, próxima pergunta, Igor Gomides, Repense Energia. Pergunta para o Nelson. Nelson, você acredita que esse mar citado na sua palestra continuará vermelho ou ocorrerá uma consolidação e uma segmentação de mercado? Bom, obrigado pela pergunta. Nós vivemos nos últimos anos um crescimento muito acentuado, né? Se a gente pegar a curva do PIB no Brasil nesses últimos 12 anos e a curva do nosso crescimento, é totalmente desproporcional e acho que isso tem justificativa. Sinceramente, eu acho que nós vamos continuar crescendo mais um pouco de forma pulverizada, mas a complexidade do negócio e a introdução de novas tecnologias e de novas demandas talvez traga aí nos próximos, e isso é muito pessoal, mas nos próximos 4 ou 5 anos, no Brasil, o início de uma consolidação. Porque um ponto que nós temos que olhar com muita atenção é o processo de qualidade em GD distribuída, né? Principalmente no ponto de consumo. Eu ia falar isso na palestra, mas não queria tomar mais tempo. Uma das coisas que nós percebemos nesse ano de 2022 foram alguns bancos puxando o freio porque o projeto instalado não estava performando, consequentemente, o cliente do banco não estava pagando o banco, estava gerando uma inadimplência fora da curva, e o banco estava restringindo, estava elevando a régua de crédito do setor como um todo. Então, esses processos de qualidade, eu acho que eles têm que ser muito bem cuidados. Eu estou 100% de acordo com a proposta do Harry aqui, com relação às questões de segurança, mas também com relação à entrega de energia, né? E na medida em que as regras se tornam mais complexas e a competitividade vai se acirrar, sem dúvida nenhuma, eu acho que o processo de qualidade ele se torna mais importante. E um outro ponto que eu queria só aproveitar a pergunta para dizer é o seguinte: o integrador precisa ganhar dinheiro, gente. Essa é uma questão fundamental, porque se o integrador não ganhar dinheiro, ele destrói toda a cadeia. Então, o banco está ganhando, o fabricante está ganhando, o distribuidor está ganhando, e o integrador, na média, está no meio do sanduíche, espremido pela pressão da concorrência via consumidor e espremido por toda a cadeia. Então, eu entendo que o integrador precisa, de alguma forma, criando diferenciais qualitativos, criando novos modelos de prestação de serviço, mas o integrador precisa ganhar dinheiro para não arrebentar a corda da cadeia toda em GD no ponto de consumo. Obrigado, Nelson. Nilo Melo, da Prospera, pergunta: eu enxergo de forma positiva uma maior adesão de isenção de ICMS na compensação nos demais estados do Brasil com a entrada da nova lei no ano que vem, buscando a viabilidade dos projetos. Qual a visão de vocês sobre essa particularidade? Olha, eu posso dizer que a Absolar, ela foi a precursora e ela costurou, por meio do Rodrigo Sawaia, todos esses 27 convênios que você tem de ICMS no Brasil hoje. Oi? Um convênio em 27 estados. E cada estado, né, tem as suas peculiaridades. O grande benchmark, sem dúvida, o benchmarking é o estado de Minas Gerais, né? É uma grande conquista aí da Absolar e do setor ter conseguido equiparar São Paulo com Minas Gerais agora, 2 semanas atrás. Estamos esperando sair agora o decreto, é isso, Rodrigo? O decreto, né, para passar a valer para valer. Mas está bem encaminhado. Então, eu entendo que essa é uma briga constante. Hoje mesmo aqui na abertura, eu não sei se o Nilo estava aqui, mas acho que o Rodrigo comentou que o desafio é tentar levar esse benchmarking a todos os outros estados que não têm, não é? Isso depende exatamente do governador, depende da Assembleia Legislativa, depende de uma série de atores para que isso aconteça, não é? Mas esse é o nosso esforço. Agora, estou dando um pouco o cenário aqui a Absolar. Eu não sei se alguém gostaria de complementar
essa pergunta e se eu conseguir respondê-la no entendimento de vocês. Mas, sem dúvida, essa é uma briga constante, é uma missão nossa da Vesolar. Vou passar para a próxima aqui. O Juan, da Hugs, pergunta: quando se fala em geração distribuída num país continental, começamos a nos deparar com desafios de operação e manutenção, OIM, para a garantia do serviço. Esse ecossistema de equipamentos solares se conectam com redes 2G, 3G, 4G para gestão remota de NOCs. Onde não tem conexão, como resolvem isso? Quem gostaria de pegar essa? Na verdade, existe um dispositivo que você faz o acesso no 4G, né? Como tem aquele teu Smart Logger ou a parte de monitoramento, a gente tem dispositivo que tu faz direto via 4G ou 5G. Existe isso hoje, né? É direto por satélite também. Mas o 4G é a solução que a gente tem hoje, né? O satélite com esses negócios de Elon Musk, daqui a pouco vai ser tudo direto. Mas, por agora, o 4G é o que a gente usa. Tá bom, pessoal. Olha, estão pedindo aqui para eu encerrar. Queria demais agradecer a presença de todos por esse painel, né? E agradecer a presença de todos. Muito obrigado.